primeira coisa, nós temos que entender que esse conceito de confusão mental acontece em boa parte de nós. Mas se nós formos para o extremo disso, dentro da psicologia, isso se chama de pensamentos acelerados. O que são os pensamentos acelerados? É quando existe uma chuva de muitos pensamentos ao mesmo tempo, e essa chuva de pensamentos ao mesmo tempo faz com que tu tenha aquela sensação de que, meu Deus, eu não consigo sair, eu não consigo nem tomar uma decisão, porque é tanta coisa passando na minha cabeça ao mesmo tempo que eu não sei para que lado olho, eu não sei o que eu penso, eu não sei o que eu faço, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Do ponto de vista de transtorno, quem tem uma maior tendência a esses pensamentos acelerados são pessoas que têm TDAH e são pessoas que têm também algum nível de bipolaridade. Então, quando eu entro em estado de mania, que é um estado mais eufórico, há uma tendência de apresentar esses pensamentos acelerados. Só que mesmo que a característica pensamento acelerado seja uma conotação de pessoas que apresentam esses transtornos, seja ele bipolaridade ou TDAH, pessoas que não têm nenhum transtorno, você, que talvez você tenha um transtorno ou não, independente de ter ou não, há, sim, evidências de que existem esses pensamentos acelerados em boa parte de nós. E que esses pensamentos acelerados são justamente essa chuva de pensamentos muito rápido, que qualquer coisa te chama atenção e tu fica prestando, isso é bem característico do TDAH, por exemplo, né, que a qualquer barulhinho chama atenção. No último episódio mesmo, a gente teve um problema no áudio, não sei porquê, eu tava gravando com a mãe, né, e a gente imagina que o áudio da mãe começou a pegar o meu áudio também, né, nós estávamos com 2 microfones, não sei, deu microfonia, enfim, a qualidade do áudio ficou pior. E aí algumas pessoas com TDAH me enviaram assim, Jéssica, qualidade, adorei o podcast, enfim, só que o barulho do áudio me tirava a atenção. Exatamente por causa dessa questão de chuva de pensamentos. Qualquer coisa desloca a atenção, sabe? E como eu estava dizendo, isso não é exclusivo das pessoas com TDAH. Tem pessoas que não têm o diagnóstico nem de TDAH, nem de bipolaridade, que apresentam uma enxurrada de pensamentos. Ou mesmo quando não apresentam essa enxurrada de pensamentos, vivem uma confusão mental. Então a gente tem 2 pontos aqui, tá? Eu tenho aquelas pessoas que vão estar categorizadas com ou sem diagnóstico, mas vão estar categorizadas nesta construção de pensamentos acelerados, ou seja, qualquer coisa chama atenção, um pensamento puxa outro pensamento que puxa outro pensamento, parece que há várias pessoas conversando ao mesmo tempo na cabeça dessa pessoa. Então, esses pensamentos automáticos, eles se constituem desta forma. E, por outro lado, há outras pessoas que não vão ter essa enxurrada tão grande de pensamentos, mas que elas vão ter confusão mental. O que é a confusão mental? É quando eu não consigo estabelecer ordem de pensamento, sabe? É quando, assim, por exemplo, pego uma pessoa que está com dívidas, que está com cartão de crédito estourado, que gasta mais do que ganha, que não sabe por onde começar para resolver a sua vida, que acha que não vai ter jeito. Essa pessoa, ela vai somando esses pensamentos, dívida, cartão de crédito, taxa de juros, cheque especial, gasta mais do que ganha, salário baixo, ela começa, né, a construir uma narrativa de que o problema é porque ela ganha menos. Ou enfim, ela vai construindo todas essas narrativas e vai gerando uma mega confusão mental na cabeça dessa pessoa, em que ela não consegue organizar esses pensamentos de modo a primeiro isso, depois aquilo outro, tipo, construindo uma narrativa que faça com que ela tenha clareza desses pensamentos e a partir dessa clareza ela consiga empregar um comportamento que vá realmente resolver a vida dela. Ela acaba entrando num ciclo de pensamentos confusos, dando um nó, é como se ficasse dando um nó em todos esses problemas e ela não sabe como desatar esse novelo, ela não sabe qual é a ponta desse novelo e o que vem logo após para que ela consiga realmente ir definindo prioridades e realmente analisando o que precisa ser feito e ir dando um passo de cada vez. Aquilo ali está um grande novelo embaraçado e ela não sabe o que fazer. Isso é bem normal, isso é bem comum.
Eu tenho várias mentoradas que já sinalizaram essa confusão mental e muitos outros também sinalizando a questão dos pensamentos acelerados. Então isso é normal, sabe? Isso gera essa confusão mental. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é trazer clareza mental. Porque se você não tiver clareza nos teus pensamentos, tem um livro inclusive que se chama A Arte de Pensar Claramente. Ele discute 100 vieses. O objetivo aqui não é discutir ele, mas eu acho ele muito interessante justamente por isso. Eu tenho o novelo todo atado, e aí a arte de pensar claramente vai fazendo com que eu vá desatando este novelo. Vai fazendo com que eu vá puxando o ponto do novelo, a ponta, e aí eu vá desenliando. Isso é pensar claramente. É quando eu consigo pensar de forma lógica. É quando eu consigo pensar de forma processual. Então, o nosso objetivo nesse podcast é entender estas amarras, entender esses aspectos, né? E ir fazendo esse desatar desses nós.